Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo visite seu coração nesta manhã. Que o Espírito Santo renove suas forças, que o amor do Pai envolva sua vida e traga esperança para este novo dia. Talvez você tenha acordado hoje com uma sensação difícil de explicar. A sensação de que está parado, a sensação de que está tentando seguir em frente, mas as coisas não avançam. A sensação de que muitas áreas da sua vida permanecem iguais há tempo demais. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que está cansado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Uma pessoa que continua lutando, continua trabalhando, continua rezando, mas que no fundo do coração começa a perguntar: será que alguma coisa vai mudar? Será que Deus ainda tem algo novo para mim? Será que meus melhores dias já passaram? Talvez você tenha enfrentado decepções. Talvez tenha visto planos não acontecerem. Talvez tenha vivido despedidas, perdas, mudanças inesperadas. Talvez existam sonhos que ficaram pelo caminho, projetos que não deram certo, orações que ainda aguardam respostas, e pouco a pouco a esperança vai ficando mais fraca. Mas nesta manhã, Deus trouxe você até esta oração para lembrar uma verdade poderosa. O Senhor é especialista em recomeços. Quando pensamos que tudo terminou, Deus começa algo novo. Quando acreditamos que a história acabou, Deus escreve um novo capítulo. Quando enxergamos apenas portas fechadas, Deus prepara novos caminhos. Antes de continuarmos, eu quero convidar você para um gesto simples de fé. Escreva nos comentários: eu acredito no novo de Deus. Escreva com esperança. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que decidiu acreditar que Deus ainda tem planos para a sua vida. A palavra do Senhor para esta manhã está em Isaías 4:3. 1:9 Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Que promessa maravilhosa. Observe que Deus não diz apenas que fez coisas novas no passado. Ele diz: eis que faço, no presente, agora, hoje, neste momento. Porque nosso Deus continua agindo, continua renovando, continua restaurando, continua abrindo novos caminhos. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história da Dona Márcia de Salvador. Ela tinha 59 anos e passou anos acreditando que algumas áreas da sua vida jamais mudariam. Sentia-se presa ao passado, carregava decepções antigas, mas decidiu voltar a confiar em Deus. Pouco a pouco, começou a experimentar mudanças que nunca imaginou. Anos depois escreveu: quando pensei que minha história estava terminando, Deus estava apenas começando um novo capítulo. Que testemunho poderoso! Porque Deus continua fazendo isso. Continua transformando finais em recomeços, continua transformando lágrimas em testemunhos, continua transformando desertos em caminhos de esperança. E isso me faz lembrar da parábola do filho pródigo. Aquele jovem acreditava que havia destruído sua própria vida. Acreditava que não existia mais futuro, não existia mais oportunidade, não existia mais recomeço. Mas quando voltou para o Pai, descobriu algo extraordinário. O amor ainda estava esperando por ele. A graça ainda estava disponível. Um novo começo ainda era possível. Talvez exista uma mensagem muito importante para você nesta manhã. Não importa o que aconteceu ontem, não importa quantos erros foram cometidos, não importa quantas portas se fecharam, não importa quantas decepções você enfrentou, Deus ainda pode fazer algo novo, porque a última palavra sobre sua história não pertence ao fracasso, não pertence ao medo, não pertence às circunstâncias, pertence ao Senhor. Talvez hoje você esteja olhando apenas para aquilo que perdeu, mas Deus está olhando para aquilo que ainda pode nascer.
Talvez você esteja olhando para as portas que se fecharam, mas Deus está olhando para as portas que serão abertas. Talvez você esteja olhando para o passado, mas Deus está chamando você para olhar para o futuro, porque o Senhor não terminou sua obra em sua vida. Ainda existem promessas, ainda existem bênçãos, ainda existem milagres, ainda existem capítulos que serão escritos. Por isso, não permita que a frustração roube sua esperança. Não permita que as decepções destruam sua confiança. Não permita que o passado determine seu futuro, porque Deus continua sendo o Deus dos recomeços. Talvez hoje você não veja todas as mudanças, mas elas já começaram. Talvez ainda não enxergue o caminho completo, mas Deus já está abrindo esse caminho. Talvez ainda não compreenda tudo, mas Deus continua conduzindo sua história. Por isso agora eu quero convidar você a desacelerar por alguns instantes. Respire profundamente. Se puder, coloque sua mão sobre o coração, feche os olhos e diga dentro da sua alma: Senhor, eu recebo o teu novo para a minha vida. Mais uma vez, Senhor, ajuda-me a confiar nos teus recomeços. Pai amado, nesta manhã nós entramos em tua presença. Obrigado porque o Senhor continua fazendo novas todas as coisas. Obrigado porque nenhuma história está perdida em tuas mãos. Obrigado porque tua graça continua criando novos começos. Hoje entregamos ao Senhor nossas frustrações, nossas decepções, nossos medos, nossos fracassos, tudo aquilo que tenta nos convencer de que nada mudará. Ensina-nos a acreditar novamente. Ensina-nos a esperar novamente. Ensina-nos a confiar novamente. Porque sabemos que o Senhor continua realizando coisas novas. Continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos apresentar diante de Deus todas as áreas da nossa vida que precisam de renovação, entregar nossos medos, de recomeçar e permitir que a esperança do Senhor fortaleça nosso coração para uma nova estação que está começando. Agora continue comigo, meu irmão. Continue comigo, minha irmã. Permaneça por mais alguns minutos na presença de Deus. Talvez esta seja exatamente a parte da oração que o Senhor preparou para tocar áreas profundas do seu coração. Porque muitas vezes não é fácil acreditar em recomeços. Não é fácil acreditar que algo novo pode surgir depois de tantas decepções. Não é fácil acreditar em mudanças quando passamos muito tempo enfrentando as mesmas dificuldades. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que já tentou muitas vezes. Uma pessoa que fez planos, que sonhou, que lutou, que acreditou, mas acabou se decepcionando. Talvez você tenha iniciado projetos que não deram certo. Talvez tenha vivido relacionamentos que deixaram feridas. Talvez tenha esperado respostas que nunca chegaram da maneira que imaginava. E pouco a pouco, o coração começou a se proteger. Começou a acreditar que era melhor não criar expectativas, melhor não sonhar muito, melhor não esperar mudanças, porque a decepção machuca. Mas Deus não quer que você viva aprisionado pelas decepções do passado, porque aquilo que aconteceu ontem não limita aquilo que Ele pode fazer amanhã. Talvez esta seja a mensagem que o Senhor deseja gravar profundamente em sua alma nesta manhã. Seu passado não define seu futuro. Suas quedas não definem seu destino. Seus fracassos não definem sua identidade, porque sua história está nas mãos de Deus. E quando uma história está nas mãos de Deus, sempre existe esperança. Isso me faz lembrar novamente do filho pródigo. Quando ele decidiu voltar para casa, carregava vergonha, carregava culpa, carregava arrependimento. Talvez acreditasse que jamais seria recebido novamente. Talvez pensasse que todas as oportunidades haviam terminado. Mas ao voltar, encontrou um pai esperando. Um pai que não estava preparando condenação, estava preparando acolhimento.
não estava preparando castigo, estava preparando restauração, não estava preparando rejeição, estava preparando um novo começo. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Deus não está olhando para a sua vida procurando motivos para rejeitar você. Ele está procurando oportunidades para restaurar você, porque esse é o coração do Pai, um coração cheio de misericórdia, cheio de amor, cheio de graça. Talvez você tenha cometido erros. Talvez existam escolhas que faria de forma diferente se pudesse voltar atrás. Talvez existam arrependimentos, mas Deus continua sendo especialista em transformar histórias, continua sendo especialista em reconstruir vidas, continua sendo especialista em criar beleza onde antes existiam ruínas. Talvez exista alguém ouvindo esta oração que sente que algumas áreas da vida estão secas, como um terreno que não produz mais frutos. Talvez seja a vida espiritual, talvez seja a vida emocional, talvez seja a vida familiar, talvez seja a vida profissional. Mas Deus continua sendo capaz de fazer florescer até mesmo aquilo que parece seco, porque quando a graça de Deus toca uma vida, tudo pode mudar. Talvez não de uma vez, talvez não da forma que imaginamos, mas a mudança começa, a renovação começa, a restauração começa. Enquanto preparava esta oração, lembrei da história do senhor Marcelo de Florianópolis. Ele tinha 55 anos e acreditava que seus melhores anos haviam ficado para trás. Carregava muitas frustrações, muitos sonhos interrompidos, muitas decepções, mas decidiu voltar a confiar em Deus. Começou a rezar todas as manhãs, entregando seu futuro ao Senhor. Anos depois escreveu: descobri que Deus não havia terminado minha história. Eu estava olhando para o fim de um capítulo, enquanto Deus estava escrevendo o próximo. Que testemunho poderoso, porque Deus continua fazendo isso. Continua escrevendo novos capítulos, continua criando novas oportunidades, continua abrindo novos caminhos. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora em sua vida. Talvez Deus esteja preparando uma nova estação, uma estação de crescimento, uma estação de amadurecimento, uma estação de restauração, uma estação de esperança. Talvez você ainda não consiga enxergar completamente, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. A semente não vê a árvore que se tornará, mas continua crescendo. O amanhecer não chega de uma vez, mas a luz continua avançando. E muitas obras de Deus acontecem da mesma forma, silenciosamente, progressivamente, mas poderosamente. Por isso, não desista, não abandone seus sonhos, não abandone sua esperança, não abandone sua fé, porque Deus ainda está escrevendo sua história e o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Talvez hoje você precise apenas dar mais um passo, mais uma oração, mais um ato de confiança, mais um dia de fé, porque grandes recomeços frequentemente começam com pequenos passos de confiança. Por isso agora, eu quero convidar você a apresentar diante do Senhor todas as áreas da sua vida que precisam de renovação, tudo aquilo que precisa recomeçar, tudo aquilo que precisa ser restaurado, tudo aquilo que precisa da intervenção divina. Entregue tudo ao Senhor. Pai amado, nesta manhã nós colocamos diante de Ti nossos recomeços, nossos sonhos, nossos projetos, nossas áreas feridas, nossas frustrações, tudo aquilo que precisa de renovação, tudo aquilo que precisa da Tua graça. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que perderam a esperança, toca aqueles que estão cansados, toca aqueles que enfrentam decepções, toca aqueles que precisam acreditar novamente. Existem pessoas rezando conosco que precisam de renovação, pessoas que precisam de direção, pessoas que precisam de força,
pessoas que precisam sentir teu amor. Senhor, entra agora nesses corações. Vai onde existe medo, vai onde existe frustração, vai onde existe desânimo, vai onde existe insegurança e derrama tua esperança, derrama tua paz, derrama tua renovação. Pai amado, visita também nossas famílias. Existem lares precisando de restauração, existem relacionamentos precisando de cura, existem vidas precisando de um novo começo. Senhor, derrama a tua graça sobre cada casa. Talvez seja exatamente agora que Deus esteja começando algo novo dentro de você. Por isso, continue comigo, porque na próxima parte desta oração, nós vamos entregar completamente nosso futuro ao Senhor, fazer uma poderosa declaração de fé, receber uma bênção especial para esta nova estação e caminhar com a certeza de que Deus continua realizando recomeços extraordinários na vida daqueles que confiam nele. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora ao momento mais profundo desta oração. O momento de colocar completamente nossa vida nas mãos de Deus. O momento de permitir que a esperança seja maior do que as lembranças dolorosas. O momento de acreditar que o Senhor continua escrevendo novos capítulos para aqueles que confiam nele. Talvez você tenha iniciado esta oração sentindo-se cansado. Talvez tenha chegado aqui carregando frustrações. Talvez existam áreas da sua vida que parecem paradas há muito tempo. Talvez você tenha olhado para alguns sonhos e pensado, isso nunca vai mudar. Já esperei demais. Talvez não exista mais solução, mas nesta manhã Deus quer falar diretamente ao seu coração. O Senhor não terminou sua obra em sua vida. Ainda existem páginas que serão escritas. Ainda existem promessas que serão cumpridas. Ainda existem portas que serão abertas. Ainda existem milagres que serão testemunhados. Porque Deus não trabalha apenas no passado. Ele continua trabalhando hoje, neste momento, nesta manhã, nesta fase da sua vida. Talvez você tenha passado tanto tempo olhando para aquilo que perdeu, que deixou de perceber aquilo que Deus está preparando. Talvez tenha passado tanto tempo olhando para as portas fechadas, que não percebeu as novas portas que começam a surgir. Talvez tenha passado tanto tempo lamentando o fim de uma estação, que não percebeu o nascimento de uma nova. Mas Deus está dizendo, eis que faço uma coisa nova, não amanhã, não algum dia distante, mas agora, porque o Senhor continua criando caminhos onde parecia não existir saída. Continua trazendo esperança onde existia desânimo. Continua restaurando aquilo que parecia perdido. Talvez você ainda não consiga enxergar claramente essa nova estação, mas isso não significa que ela não esteja chegando. O agricultor não vê imediatamente o fruto quando planta a semente, mas a vida já começou. O amanhecer não surge instantaneamente, mas a luz já está vencendo a escuridão. E muitas obras de Deus acontecem da mesma maneira, em silêncio, em profundidade, com perfeição. Isso me faz lembrar novamente do filho pródigo. Quando ele decidiu voltar para casa, não sabia exatamente o que encontraria. Talvez estivesse cheio de medo, talvez estivesse cheio de dúvidas, mas deu o primeiro passo, e esse passo mudou sua história. Talvez exista uma mensagem muito importante para você aqui. Você não precisa enxergar toda a estrada para começar a caminhar. Precisa apenas confiar naquele que conhece toda a estrada. Você não precisa compreender todos os planos de Deus. Precisa apenas confiar no amor de Deus. Você não precisa ter todas as respostas. Precisa apenas permanecer perto daquele que possui todas as respostas. Porque a fé verdadeira não nasce da certeza das circunstâncias. A fé verdadeira nasce da certeza da presença de Deus. E a presença de Deus continua com você neste momento, nesta manhã, nesta fase da sua vida.
Talvez existam sonhos que você quase abandonou, projetos que deixou de lado, esperanças que ficaram esquecidas. Mas Deus ainda pode soprar vida sobre aquilo que parecia adormecido. Porque nada é impossível para o Senhor. Nada está perdido para o Senhor. Nada está fora do alcance da graça divina. Talvez hoje seja o início de uma nova estação espiritual. Uma estação em que você voltará a acreditar, voltará a confiar, voltará a sonhar, voltará a caminhar com esperança. Porque Deus não deseja que você viva preso ao passado. Ele deseja conduzir você ao futuro que preparou. Por isso, não tenha medo do novo. Não tenha medo dos recomeços. Não tenha medo das mudanças que Deus está realizando. Porque quando o Senhor conduz nossos passos, podemos caminhar com segurança. Talvez não saibamos exatamente para onde cada caminho nos levará, mas sabemos quem está guiando nossos passos. E isso é suficiente. Por isso agora, eu quero convidar você a respirar profundamente, bem devagar. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine Deus abrindo diante de você uma nova estrada. Uma estrada iluminada pela sua presença. Uma estrada marcada pela sua fidelidade. Uma estrada conduzida pelo seu amor. Imagine o Senhor segurando sua mão, conduzindo você para uma nova estação. Uma estação de esperança, uma estação de crescimento, uma estação de bênçãos. Permaneça alguns segundos nessa imagem de fé. Permaneça nessa confiança. Permaneça nessa esperança. Pai amado, nesta manhã nós colocamos completamente nosso futuro em Tuas mãos. Entregamos nossos sonhos, entregamos nossos planos, entregamos nossos medos, entregamos nossas inseguranças. Entregamos tudo aquilo que ainda não compreendemos. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos em Teus planos, confiamos em Teu amor, confiamos em Tua sabedoria. Confiamos em Tua direção. Jesus, toca agora cada pessoa que participa desta oração. Toca aqueles que precisam de um recomeço. Toca aqueles que estão desanimados. Toca aqueles que perderam a esperança. Toca aqueles que precisam acreditar novamente. Derrama Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Renova sua fé. Renova sua esperança. Renova sua alegria. Renova sua coragem. Pai amado, visita nossas famílias, protege nossos lares, fortalece nossos relacionamentos, abençoa aqueles que amamos, que Tua presença permaneça em cada casa. Pai amado, visita também aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, os que aguardam oportunidades, os que precisam de provisão. Senhor, abre as portas certas, mostra os caminhos certos, conduz cada vida segundo Tua vontade. E agora, meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você para um poderoso momento de declaração de fé. Receba estas palavras dentro da sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus está fazendo algo novo em minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que meu passado não definirá meu futuro. Em nome de Jesus, eu declaro que minha esperança será renovada. Em nome de Jesus, eu declaro que Deus abrirá novos caminhos diante de mim. Em nome de Jesus, eu declaro que minha família está nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro que recebo os recomeços preparados por Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que caminharei pela fé. Em nome de Jesus, eu declaro que não viverei dominado pelo medo. Em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor está escrevendo novos capítulos para minha história. Em nome de Jesus, eu declaro que o melhor de Deus ainda está por vir. E acima de tudo, em nome de Jesus, eu declaro confiança. Confiança no amor do Pai. Confiança nos planos do Pai. Confiança na fidelidade do Pai. Confiança nos caminhos do Pai. Talvez exista alguém ouvindo esta oração agora pensando: será que Deus realmente pode fazer algo novo na minha vida? Meu irmão, minha irmã, o filho pródigo acreditava que sua história tinha terminado, mas Deus preparou um recomeço. Muitas pessoas na Bíblia
acreditaram que era o fim, mas Deus transformou finais em novos começos. E Ele continua fazendo isso hoje. Continua restaurando, continua renovando, continua transformando vidas, continua criando novos capítulos. Por isso, siga em frente, caminhe com esperança, ore com confiança. Viva este dia acreditando que Deus está abrindo uma nova estação para você. Agora, juntos como família de fé, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Mãe querida, ajuda-nos a confiar nos recomeços de Deus e a caminhar sempre com esperança no coração. E agora eu deixo esta bênção sobre sua vida. Que o Senhor ilumine seus passos. Que o Senhor fortaleça sua fé. Que o Senhor proteja sua família. Que o Senhor renove sua esperança. Que o Senhor conduza você para a nova estação preparada por seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E se esta oração fortaleceu seu coração nesta manhã, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando recomeçar e lembrar que Deus continua fazendo novas todas as coisas. E antes de sair, escreva aqui nos comentários: eu acredito no novo de Deus. Escreva com fé. Escreva como uma oração. Escreva como alguém que decidiu acreditar que os planos de Deus são maiores do que qualquer decepção do passado. Porque aqueles que caminham com o Senhor descobrem que nenhuma história termina quando Deus ainda está escrevendo os próximos capítulos.